Números capítulo 20 é um tipo de capítulo que deixa em evidência que tem dias que tudo dá errado. Tem épocas da nossa vida que as coisas vão mal e a gente precisa ter bastante paciência, né? Tem que ter uma maturidade espiritual muito grande para lidar com algumas coisas, né? Nós já começamos o capítulo com a morte de Miriam, que era irmã de Moisés. Então, durante todo esse tempo, toda essa peregrinação, embora poucas trechos bíblicos falem de alguma atividade dela, ela estava ali sempre com Moisés. Foi aquela que preservou a vida de Moisés, né? Quando você vai ler ali no Êxodo, no capítulo 2, versículos 4 e 8, você sabe quem é Miriam. Então já começa desse jeito. E aí Moisés, né, seguindo no seu rumo, eles tem o episódio, né, da rocha de Meribá, que na minha visão foi o episódio mais decisivo na vida de Moisés depois de tudo que ele já tinha passado, né? Chegaram num lugar em que não tinha água, aquele povo começa de novo com aquela rebeldia, isso trouxe a gente aqui para morrer de sede e tal, e Moisés já também cansado, desgastado, enfim, foram falar com Deus, né, e falou, olha, Deus, tá vendo, o povo aqui não para de falar, a gente não tem água, e Deus diz a Moisés o seguinte, você vá até a rocha, você fale a esta rocha que a água vai sair. Aparentemente aqui Moisés estava irritado e foi lá e feriu a rocha, né? Com o bordão 2 vezes e saíram muitas águas, mas isto foi um erro de Moisés, porque Deus ordena para ele falar para aquela rocha, ele vai e bate. E aí talvez você pense assim que, nossa, mas por uma coisa tão pequena, Deus ele então se ira contra Moisés, etc. Não é que não é uma coisa pequena para quem vê o Senhor face a face, essa é a questão. E eu não consigo nem medir o tamanho da intimidade que Moisés tinha com Deus. Então, e também Deus sabe o coração de Moisés, Deus sabia, né, sempre soube do coração de Moisés e sabia o nível de intimidade, né, o nível de proximidade que ele tinha com Moisés para ter dito isso. Olha, já que vocês também foram rebeldes, que vocês não ouviram o que eu disse falar e vocês bateram, né, você vai ver que ao longo do capítulo eles não vão entrar na Terra Prometida por causa disso. Então a água vem, né, o povo fica lá, e este nome, né, tá no versículo 13, diz assim, essas são as águas de Meribá, porque os filhos de Israel discutiram com o Senhor e o Senhor se santificou neles. Nós temos também aqui no capítulo 20 uma passagem, né, Moisés ele solicita ao rei de Edom, ele pede uma licença para atravessar aquela cidade, aquele povoado para o caminho que ele estava fazendo, e o rei de Edom não permite que ele passe. E ele fala, não, mas eu não vou fazer nada, se eu tomar água aí de vocês, a gente paga pela água. E o cara disse que não, disse que não. E aí os edomitas vieram ao encontro deles com uma mão forte, né, com um exército ali para poder atacá-los. Se eles insistissem, eles tinham que sair, ou seja, estava tudo dando errado, né? A Miriam morreu, desobedeceram ao Senhor, não conseguiram a passagem. E para acabar, né, com esse capítulo, para acabar de forma bem triste, Arão ele vem à morte, né? Chegou o momento da morte dele e o Senhor fala a Moisés, olha, o Arão vai ser reunido ao seu povo, ele não vai entrar na terra prometida porque vocês foram rebeldes ali no episódio das águas de Meribá. Olha que interessante isso. Então Arão, depois de todo o desgaste que ele também tinha sofrido junto com Moisés, ter visto tudo, e pelo fato de que Deus havia ordenado, né, vocês vão falar a rocha, e eles não falaram, eles bateram na rocha, por causa disso Arão ele não ia entrar na terra prometida. E é muito interessante que o Senhor orienta Moisés, Moisés sobe com Arão lá no Monte Or, né, diante dos olhos de toda a congregação, está muito claro que todo mundo via o que estava acontecendo. Aí Moisés ele tira as vestes sacerdotais ali de Arão e coloca em Eleazar, que era o filho de Arão, que ele que ia herdar esse sacerdócio, e ali Arão vem a falecer, ele morreu. E aí quando a congregação sabe dessa morte de Arão, né, houve um luto de 30 dias, né, o choro, diz a Bíblia que houve um choro em Israel por causa de Arão durante 30 dias. Então você percebe que na história da humanidade, na vida de Moisés, por exemplo, e da história de Israel, tem épocas que são duras e pesadas, tem coisas que são difíceis de lidar. Você imagina essa sequência de fatos. Morre a irmã e você está a caminho de uma terra a qual Deus havia te prometido e você está ali aos trancos e barrancos servindo. E aí no momento de ira, talvez, no momento você se descuida, Deus fala assim, olha, você vai falar para essa rocha e vai sair a água, você fica irritado, bate,
e esta sua atitude não te deixa chegar até a terra prometida. E em dado momento o Senhor também vira para você, ó, já prepara o teu irmão que vai morrer porque ele também não vai para a terra prometida. Então assim, foram eventos e sequências de eventos que foram difíceis para Moisés. E isso me dá um senso de realidade muito grande, né? Eu sei que todos nós vamos enfrentar períodos difíceis, ou mais ou menos do que esses, mas o que eu quero dizer aqui é que nós não estamos isentos dessas coisas. É bem verdade que muitas pessoas tentam dizer o seguinte, tá vendo? Aqui ir para a Terra Prometida é igual ir alcançar a salvação. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Se trata de uma pessoa que vivia com Deus, a qual Deus tinha um nível de intimidade, e que no momento de descuido ele não viu a Terra Prometida, mas isso não afeta, obviamente, a salvação de Moisés, né? Então, vemos na Bíblia a humanidade das pessoas. Vemos a dura história de Israel e a triste morte tanto de Miriam quanto de Arão, que não chegaram na Terra Prometida, e Moisés, um homem de Deus, e que por causa de um deslize não alcançou a Terra Prometida, mas sem dúvida nenhuma tem o seu lugar no céu.